galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo hoje divide aqui em 4 partes e, obviamente, um dos assuntos, inclusive o primeiro deles, é o julgamento do dia de ontem. Não tem como a gente não falar sobre o julgamento do Felipe Martins, sobre os telefones lacrados, sobre o ministro Fux, que mais uma vez, rapaz, o Fux divergiu em parte da primeira turma. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a OAB, vamos falar sobre algumas confusões, vamos falar sobre a disputa pelo Senado em 2026 e o que é que ela tem a ver com o judiciário. Umas coisas interessantes, é uma estratégia de Bolsonaro que eu acho que faz muito sentido. Enfim, tem mais isso e outras coisas pra gente falar nessa primeira parte. E sobre 2026, tem muito mais coisa pra gente falar na segunda parte do vídeo de hoje. Talvez pudesse ter chamado de dossiê o vídeo de hoje. Tem uma certa investigação, uma coisa aí curiosa, envolvendo aí aqueles eventos internacionais, né, super badalados, e o nosso centrão democrático, que não quer Eduardo Bolsonaro candidato de jeito nenhum. Acho que vocês vão falar, mas rapaz, que coisa, né? Só digo isso. Acompanha, que acho que é a parte mais curiosa do vídeo de hoje. Aí depois eu espero que dê tempo de comentar hoje sobre a recusa de Pedrinho em ser ministro do Lula. Vergonha nacional, vexame. Nem a Globo conseguiu passar pano. A Globo, inclusive, destaca, né, o quão fraco o governo Lula está para um deputado desconhecido estar rejeitando ser ministro. Aí tem muita coisa nessa parte no final, mas notícia diversa do Brasil do Dilma, que segue dando errado. Eu acho que não vai dar tempo de comentar sobre isso hoje. E vamos lá. Antes de falar do julgamento, 3 coisinhas bem rápidas, só envolvendo essa questão do Papa Francisco, né? Eu tento não politizar o tema e nem vou. Eu vou mostrar para vocês apenas quem está politizando toda essa situação. Nosso flautista de Genebra, Jamil Chad, como sempre. Conclave mais global da igreja terá pressão de fake news e disputa de poder. Jamil Chad, né? Não tem como esperar algo diferente. Aí vem a Folha de São Paulo. Direita vai jogar pesado, mas confio que o novo Papa será moderado. Quem diz isso? Petista próximo da igreja. Diz o petista. Diz o petista. A Anitta diz, né? É preciso pacificar o país. Bom, a extrema-direita, a extrema imprensa porta-voz do regime. Vai ficar difícil. E só no final, ontem eu vi essa postagem aqui, circulou bastante. O Cardoso, ele colocou a foto ali do Robert Sara, um dos nomes aí até sendo cotados, para quem sabe ser o próximo Papa. Aí ele disse, e a militância decidiu que o Robert Sara tem que ser o novo Papa porque é negro. Mal sabem eles que o sujeito é extremamente conservador e odeia a turma do alfabeto, naquelas inúmeras letrinhas, você deve imaginar do que é, na turma do arco-íris. Aí o perfil amplamente conhecido hoje no mundo militar comenta o seguinte, a escolha dele ou de alguém com a mesma linha de raciocínio, ou seja, alguém que é tido como mais conservador, significaria um retrocesso da igreja para um período pré-João Paulo II. Se agora a igreja está perdendo fiéis, um papa com uma postura mais conservadora e visando resgatar valores e doutrinas que eram fortes lá nos anos 50 e 60, só iria acelerar o esvaziamento da igreja. Pelo que me consta, eu acho que a igreja ela vem ganhando novos seguidores. Quando a gente até olha, por exemplo, o Frei Gilson, colocando nem 1 milhão de pessoas ao vivo durante a quaresma, né? Rezando às 5 horas da manhã. Então, não sei se a igreja está sendo esvaziada. E ainda que tem esse risco, será que a igreja, gente, que tem que se adaptar ao mundo dos homens, né? A igreja agora é o quê? Eu não sei como é que funciona isso, né? Não, vamos adaptar aqui, né, a nossa doutrina para a gente ser aceito. Né? Realmente o pensamento liberal, visando o lucro acima de tudo, ele acaba por distorcer, acho que um pouco o julgamento das pessoas sobre o que está acontecendo. Mas enfim, eu desejo só que Deus bote a mão e tenha aí um Papa que faça um ótimo trabalho. Mas vamos lá. Vamos falar do julgamento. Não tem como vocês não terem visto isso. Se vocês acompanharam o dia de ontem, foi uma das principais notícias. Supremo lacra celulares de jornalistas e advogados em julgamento da trama golpista. E aí? Será que isso aqui é normal?
Será que isso aqui é normal? Bom, eu vou pegar duas opiniões diferentes. Primeiro, uma opinião da direita. Fiquei tendo dúvida se é a primeira opinião da direita. É da direita. André Marcília compartilha a notícia do Metrópolis, que está dizendo que a OAB alega que o Supremo fere prerrogativa ao lacrar celulares de advogados. Então, a opinião da direita, que essa medida não é muito bacana, está respaldada pela própria OAB, que está reclamando. Você vê, ó, o Supremo determinou que os celulares de advogados e jornalistas fossem lacrados durante o julgamento do Núcleo 2 sob tentativa de golpe. Bom, vou falar por mim, e o celular é instrumento de trabalho. Se essa não for uma regra que assim, foi anunciada com tempo, né, para o cara saber que ele não poderia utilizar o celular, imagina se o cara colocou no celular coisas importantes para chegar ali, né, uma colinha antes de começar a falar, ficar dando bizu, anotando algumas coisas, trocar mensagem, sei lá, com outros advogados do escritório, porque o advogado não trabalha sozinho, né, tem uma equipe de pessoas. Então, se não tiver ainda anunciado isso previamente, na minha concepção, né, uma pessoa burra, eu acho que você pode ter ainda mais prejuízos. E o André Marcília comenta, não é a OAB que alega que fere as prerrogativas, é a Constituição. Celular é uma ferramenta de trabalho do advogado e do jornalista. Impedir seu uso restringe indevidamente o exercício da liberdade profissional. A medida é abusiva e inconstitucional. Mas como eu sei que no Brasil o petista ele está em uma categoria diferente, porque o petista ele não acredita nem na OAB. Nada que possa ser minimamente favorável à extrema-direita, ao bolsonarismo, ao conservador. O petista surta. Se Bolsonaro falar que beber água é bom, o petista para de beber água. E aí, sabendo disso, fomos atrás de uma opinião da esquerda sobre a questão dos telefones. E peguei uma pessoa que é totalmente insuspeita, até porque compôs o governo Lula até sair em 2024 para ser candidato, não foi? Se não me engano, não foi candidato em 2024, não. Ele foi candidato em 2002 e não venceu, tô na dúvida agora. Mas Augusto Botelho foi candidato em determinado momento. Augusto de Arruda Botelho, o pupilo de Márcio Tomás Bastos, tido pela própria imprensa, academia, o meio jurídico como o herdeiro do legado de Márcio Tomás Bastos. Juntei com Márcio Tomás Bastos, né? Depois ele assumiu o IDDD, fundado pelo Márcio Tomás Bastos. Uma das grandes conquistas dessa turma foi a audiência de custódia. Já ouviram falar dela, né? O pessoal reclama que muitas vezes solta o bandido da audiência de custódia. Pois bem, agradeça a essa turma. Então, o totalmente insuspeito e petista Augusto de Arruda Botelho diz que a decisão de confiscar celulares daqueles que querem acompanhar as sessões do Supremo não está correta. Ela é direcionada a todos e não apenas às defesas. Mesmo assim, e mesmo sob o argumento de que sessões não podem ser gravadas, tal atitude não tem amparo legal. Então, petista, eu sei que você come capim, petista, e capim às vezes, né, dá alucinações, mas está aqui um petista tentando falar com vocês. Se você ainda conseguirem, né, pensar quando um petista fala com vocês. Mas vamos lá. O Poder 360 fez aquele pedido inútil, porque é óbvio que isso daqui é um ato antidemocrático que jamais seria liberado. Poder 360 aguarda Supremo autorizar a entrevista com Felipe Martins. Para mim, esse pedido inútil, porque era óbvio que esse pedido não seria aceito, porque é uma postura antidemocrática, só faria sentido postar na rede social se fosse o seguinte, né? Postava assim, ó. Poder 360 aguarda deitado Supremo autorizar a entrevista com Felipe Martins. Né? Chuta logo o pau da barraca. Ironiza. Estamos aguardando deitados. Porque a gente sabe como é que funciona no Brasil. Estamos brincando de ser antidemocratas. Óbvio que isso aqui não ia rolar, né? O cara não podia ser filmado. Se o cara fosse filmado por terceiros, era capaz de ser preso. Aí ontem, eu vou começar aqui pelo final. Guilherme Amado, o amigo de vocês, que vocês tanto gostam, né? Ah, meu Deus, um dos maiores jornalistas do Brasil, que eu não sei como ainda não está trabalhando ao lado da Daniela Lima na Globo News. Nós ainda veremos essa dupla apresentar o Jornal Nacional. Guilherme Amado e Daniela Lima, em prol da destruição nacional.
A Guilherme Amado vem falar a onda de desinformação gerada pela prisão de Felipe Martins. Qual é a onda de desinformação? O Guilherme Amado diz que as pessoas estão propagando uma fake news que o Felipe Martins foi preso por conta dele. Isso é uma total mentira. Ele não tem nada a ver com a prisão do Felipe Martins. Pois bem, aí o jurista, Enio Viterbo, resolveu então rebater o Guilherme Amado, falando o seguinte: como hoje o julgamento da denúncia de Felipe Martins, o jornalista Guilherme Amado resolveu esclarecer uma acusação contra ele. O Enio é um cara muito educado, né? Chama o Guilherme de jornalista. Esse cara é muito educado, ele tem que andar mais com o povão. A prisão preventiva de Felipe foi decretada com base em uma reportagem dele? Esse é o questionamento. Vamos lá. Aspas. Isso daqui é um trecho da matéria do Guilherme Amado. O bolsonarismo inventou e propagou nas redes sociais em larga escala a mentira segundo a qual a prisão de Felipe Martins foi decretada pelo ministro com base em uma notícia publicada pela coluna em 4 de outubro de 2023. Na ocasião, a coluna informou que Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos, em Orlando, em 30 de dezembro de 2022 e depois disso seu paradeiro era desconhecido até por aliados. A informação era baseada no sistema oficial do governo americano e público. Pois bem, o jornalista diz que a informação de que Felipe teria viajado aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022 foi baseada em um sistema oficial do governo americano e, entre aspas, público. Segundo Enio, isso é falso. Essa informação não é pública. Não é pública. Para obter essa informação, é necessário inserir dados pessoais do requerente. Assim, o jornalista, ou quem quer que tenha sido, utilizou informações que não são públicas para obter um registro, que é direcionado apenas ao próprio passageiro. Depois, Guilherme Amado diz: ocorre que nem a decisão do ministro, que mandou prender Felipe Martins preventivamente, nem as manifestações da PGR sobre o caso, nem o relatório da Polícia Federal sobre a trama golpista se basearam na notícia publicada pela coluna. Bom, aí me desculpe, Amado, mas isso aí só pode ser brincadeira. Absolutamente ninguém diz que as informações da sua coluna basearam o relatório da Polícia Federal sobre a trama golpista. O que se discute é se ela influenciou o pedido de prisão preventiva da PF e a posterior decisão do ministro. E sobre isso, eu vou deixar aqui 2 fotos no post de um recurso do Felipe ao ministro e espero que vocês tirem suas próprias conclusões. Veja só. A autoridade policial então revela nas folhas 2187 e 2188, ou seja, no relatório da polícia, a grande prova utilizada para concluir que abre aspas, o ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou, fecha aspas. Isso está nas folhas 2187 e 2188. A sensacionalista frase acima não é descabida para as conclusões tomadas pela Polícia Federal, uma vez que é manchete de uma notícia do jornalista Guilherme Amado utilizada pela Polícia Federal como um dos fundamentos para a prisão, conforme consta a folha 462 dos autos, página 186 do relatório de análise da Polícia Judiciária número 4401196.2023. Aí coloca aqui, né? Além disso, notícias 78, né? Coloca aqui a fonte. Informam que Felipe Martins teria deixado Brasília no dia 30 de dezembro de 2022. Você vê, é um documento de acesso restrito. Documento da PF. Documento da PF. E qual é a fonte 78? Citada pela PF? metrópolis.com/colunas/Guilherme Amado/investigado, ex-assessor de Bolsonaro foi a Orlando em 2022 e evaporou. Até esse termo, né? Até o verbo utilizado, evaporou, da polícia, é o verbo que o Guilherme Amado escolheu para colocar em sua matéria. Pois bem, a Polícia Federal afirmou que fez consultas ao site da US Customs and Border Protection no ofício número 927288/2024, datado do dia 7 de março de 2022, protocolado junto ao tribunal em 8 de março de 2024, como revela a página inicial daquele documento. Mas uma curiosa coincidência, pois o referido Travel History apareceu na mídia pela primeira vez também no dia 7. No mesmo dia que a Polícia Federal resolveu fazer, né, a sua pesquisa.
na coluna do mesmo jornalista Guilherme Amado, que pretendeu utilizar o documento para justificar sua notícia falsa do ano passado, como pode ser conferido em seu próprio site. Ali, né? 7 de março. Felipe Martins, sai dos Estados Unidos, diz o contrário do que ele informou à PGR. Ah, Felipe. Oh, meu Deus do céu. Ah, Felipe. Não tem nem o que falar, viu? Surreal, né? Tem que responder. Será que é Júlio? Ah, rapaz, eu não sei o que passa na cabeça do Felipe Martins na hora dessa, não, viu? Eu não sei o que passa na cabeça do Felipe Martins, como esse cara se sente diante de tudo que está acontecendo contra ele. É surreal. É simplesmente surreal, 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 surreal. Surreal esse caso. Mas vamos lá. Ontem, mais uma vez, né? E curioso, eu fui atrás da imprensa, né? Olhei todos os veículos, Folha, Globo, Veja, Metrópolis, UOL, Bastidor, CNN, Estadão. Até o presente momento, eu não vi nenhum portal de imprensa noticiando mais uma vez aí que o Fux, né, deu uma certa divergida. Não sei porquê, né? Enfim, o assunto meio que ficou assim, né? Sei lá, acho que o pessoal tá meio cansado da Páscoa ainda, tá voltando, tá pegando no tranco. Vamos ver aqui o ministro Luiz Fux, né? Pera aí. Vamos lá. Cadê? Senhor presidente, eu queria mais uma vez pedir vênia, a eminente maioria já formada, e também, o ministro Dino não estava ainda no Supremo Tribunal Federal, nem Vossa Excelência, né? Eu, na qualidade de presidente, a primeira emenda regimental, talvez a única que eu tenha conseguido, que ocorreram incidentes que eu não consegui mais administrar com tranquilidade, foi a época do lockdown e mais outros fatos, incidentes. Ali eu estabeleci que, e foi aprovado por unanimidade, que a competência do julgamento das ações penais de autoridades deveria ser efetivamente o plenário, porque o Supremo Tribunal Federal é um órgão muito pequeno, somos só 11 ministros, a Constituição Federal não fala em turnos, e essa foi a razão pela qual se propôs essa modificação. Também essa modificação foi proposta porque havia muita divergência deletéria para a imagem do tribunal entre a primeira turma e a segunda. Havia até umas espécies do folclore que diziam que a primeira turma era de uma maneira, a segunda de outra. Por outro lado, o que eu também entendo é que nenhum dos integrantes ocupa mais cargos públicos. Mas o que se decidiu em março de 2025, e eu compus a minoria, foi exatamente que eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública. Então, se estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, daí a minha indicação de que a competência deveria ser do plenário. Então, em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública, deveria ser a justiça comum. Mas se eles estão sendo julgados como se ainda exercessem a função pública, a competência deveria ser do plenário. Então, essas razões, não há nenhuma, na minha fundamentação, não há nenhuma menção a uma violação ao princípio do juízo natural. Era só essa questão, digamos assim, de procedimental mesmo do tribunal. Então, fico vencido ainda. Ele fica vencido de novo, né? Ficou vencido de novo, né? Mas é isso. Em primeiro lugar, entendi que eles não exercem função pública. Devia ser a justiça comum, né? E, bom, já que não é na justiça comum, pelo menos o julgamento devia ser no plenário. Não só na primeira turma, mas... é o Brasil, né? Esse caso tá demais, né, gente? Esse caso tá demais. O pessoal da defesa do Felipe queria ter acesso, né, à geolocalização do telefone dele, para mostrar que no dia lá que estavam tendo as tais reuniões, ele nem estava presente. Ele não pode desistir. Ele simplesmente não pode desistir. Eu fico me perguntando, cara, se o cara pode trabalhar, pode trabalhar, ele vai viver de quê? Vai viver como? Vai fazer o quê? Fotossíntese? Mas vamos lá.
Saindo um pouco da questão do julgamento, mas ainda falando do Estado Democrático de Direito, você lembra que dias atrás o pessoal entrou aí com uma ação na Câmara, usando aí, acho que o artigo 53, que envolve a questão do Ramagem, que a depender você meio que suspenderia o julgamento até o mandato do Ramagem meio que acabar. Enfim, esse processo deu uma certa caminhada, aí a Globo ali noticia, aliado de Bolsonaro, sei lá, relator do pedido para suspender processo do golpe do Estado, né, contra a Ramagem. Governistas veem tentativa de favorecer Bolsonaro, réu na mesma ação, por envolvimento em tentativa de golpe de Estado. Proposta passará por comissão antes de ir ao Senado. Assim como a própria questão da anistia é um processo, né? Passa pela Câmara, etc. Aí o pessoal discute, apresenta um relatório, vão pedir vista, vão sentar em cima. Enfim, mas a coisa tá andando. Aí Tsuki comenta, né? Um movimento em várias frentes para tentar frear a punição por crimes não cometidos. Temos que tentar frear crimes não cometidos. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Para minha surpresa, Merval Pereira leu o Estadão. A gente comentou a nota do Estadão de ontem, que fala como o Supremo, né, que teve duas notas, né? O Andreasa falando que o Supremo é o posto Ipiranga do Lula, e a outra falando que nunca antes na história deste país um governo acionou tanto o Supremo para decidir coisas do seu próprio interesse. Aí o Merval Pereira está falando sobre isso. A politização do Supremo. O Supremo tornou-se a saída para o governo e, em consequência, importante peça política na disputa entre os poderes da República. O fato do governo Lula III ser o que mais apelou ao Supremo desde 2003 para tentar reverter medidas que são de seu interesse direto, como revelou o Estadão, acrescenta mais um problema para a conturbada atuação do Supremo nos anos recentes. Aí vem aquelas análises à la Rede Globo. A parte interessante que ele comenta, em determinado momento ele fala que a culpa disso também é de Bolsonaro, porque sempre foi golpista, antidemocrata, então o Supremo precisou entrar em campo nessa questão da politização. Aí ele fala assim, a politização do Supremo foi assim inevitável, como também a acusação da oposição bolsonarista de que ele serve ao executivo. A mesma acusação, aliás, feita pelos petistas, quando Lula foi preso depois de ter sido condenado em segunda instância, como previa a decisão do Supremo. Se poderia dizer que, acusado pelos dois lados, o Supremo demonstra independência na polarização, mas a mudança de posição de diversos ministros da Corte diante das mesmas questões, documentada por vídeos da época, sugere ao contrário, que as decisões variam de acordo com as circunstâncias políticas, o que leva a uma insegurança jurídica perigosa. O cara mudar de ideia do mesmo tema, assim, nem o Merval Pereira compra. Nem o Merval Pereira compra. Nem o grande Merval Pereira compra. Aí o Lauro Jardim, nosso grande porta-voz do mercado financeiro, comenta que o Fórum do Ministro, em Londres, não terá este ano o ministro. O Fórum do Ministro é um jeito que esse fórum em específico é chamado, porque ele é organizado pelo Grupo Voto. No fim de abril, vai se realizar mais um daqueles eventos jurídicos com discussões inadiáveis que se realizam obrigatoriamente no exterior. Tem que ser fora do Brasil. Por quê? Porque tem que ser fora do Brasil. Porque o verdadeiro ambiente de diálogo está fora do Brasil. Fora, né? Será a segunda edição do Fórum Jurídico Brasil de Ideias. Embora organizado por um certo grupo voto, era conhecido nos meios jurídicos como Fórum do Ministro. Ele foi a estrela do evento 2024. Procurado, o Supremo diz oficialmente que ele não vai esse ano, mas que o grande ministro Luiz Roberto Barroso e o grande ministro Gilmar Mendes irão comparecer. Em 2024, olha que coincidência, o fórum teve patrocínio do Banco Master. Falamos do Banco Master, né? O grande Banco Master. E esse ano, também, coincidentemente, o dono do banco, Daniel Forcaro, também ficou de fora. Não quis participar. O segundo Fórum Jurídico Brasil de Ideias será realizado entre o dia 30 e 2 de maio no Hotel Península, em Londres, um dos mais requintados da cidade. A diária de uma suíte júnior,
onde ficarão os palestrantes, fica em torno dos R$ 22 mil, de acordo com o site do hotel. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco para a importância da discussão. Acho que deveria até, não sei, mas acho que esse dinheiro é muito pouco. Entre os painéis, ministros do STJ, do Supremo e de outros tribunais debaterão temas como democracia, Estado de Direito e reformas institucionais, a importância do equilíbrio entre poderes. Que melhor que eles, hein? A importância do equilíbrio. Regulação das Big Techs, liberdade de expressão e redes sociais. Aí eu achei engraçado o Lauro Jardim, né, mandar essa, ó, assuntos urgentes. São assuntos urgentes que só poderiam mesmo ser debatidos no Península de Londres. Realmente, são assuntos muito importantes. Só em Londres, para você conseguir discutir esse tipo de coisa. Sensacional. Aí, diante de toda essa confusão, agora de manhã, a Bela Megali veio aqui com a nota que, digo pra vocês, eu acho que faz total sentido. Total sentido. Com a meta de conseguir eleger a maioria do Senado com nomes do PL ou de partidos aliados, Bolsonaro estabeleceu uma restrição àqueles que buscam disputar uma vaga na casa. E eu acho que esse critério que Bolsonaro pontua, ele é bem objetivo. Então, fica até difícil de vir aquela turminha, né, da direita permitida, querer gritar e cantar de galo pra cima de Bolsonaro e falar, cara, não tô aqui, né, tentando ajudar a minha turma. É porque eu acho que ninguém no Brasil, o Brasil de hoje, ninguém vai achar que isso aqui é maluquice. Qual é a restrição que o Bolsonaro tá colocando? Todos os nomes que têm um processo no Supremo ou no STJ estão fora do páreo. Se você tem processo nas cortes superiores, você não pode disputar. Você não pode. O objetivo central de Bolsonaro é eleger o maior número de senadores para criar uma espécie de frente contra o judiciário. Não acho que Bolsonaro quer criar uma frente contra o judiciário. Quer criar uma frente a favor do Brasil, mas que seja uma frente independente. Bolsonaro avalia, portanto, que os candidatos apoiados por ele não podem ter nenhuma pendência junto às cortes superiores. O ex-presidente trabalha para não ter aliados que possam ser suscetíveis à pressão de magistrados. E que abracem pautas, né? Pautas que vocês já devem imaginar. Esse é mais um dos fatores que pesam para que Bolsonaro não veja o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, como primeira opção para concorrer ao Senado pelo Estado, junto com Flávio Bolsonaro. Como informou a coluna, o ex-presidente disse ao senador Carlos Portinho que ele será o candidato na disputa pelo Rio. Você vê, né? Não é nem para falar assim, não, eu quero colocar 2 super conservadores. Não, vou botar lá o Portinho, que até está no PL, né? Que viria para reeleição. Ele nem se reelegeu, porque ele entrou na vaga. Esqueci o nome do cara que entrou na vaga. Me perdoe, ele era suplente. Então tá aí. É um critério, cara. Eu vou te apoiar, agora você não pode estar suscetível a pressões, né? A gente tem que, para manter o equilíbrio entre os poderes, você não pode estar suscetível que um poder possa ir para cima de você e você ficar aí, né, meio sem jeito até para dizer não. Eu acho que faz certo sentido, né? Não sei o que vocês acham disso. E você vê que entra dia, sai dia, né? Sempre aparece alguma notícia aí mostrando que Bolsonaro está preocupado com 2026. E não é que assim, ele tá naquela sanha o poder pelo poder. Se Bolsonaro tivesse preocupado com o poder pelo poder, será que ele estava preocupado com o Senado, com Câmara, com partido? Ou ele estaria preocupado unicamente com ele mesmo? A possibilidade dele mesmo conseguir disputar alguma coisa? Não é isso que eu vejo, né? Quando eu observo o Bolsonaro. Parece que ele está preocupado com outras coisas que vão além dele. Mas vamos lá. Vamos falar mais sobre 2026. Só que antes, a gente vai voltar nessa matéria aqui lá na frente. Como Bolsonaro recebeu nota de Barroso após crítica internacional? Após a revista The Economist tecer críticas, o Supremo, na figura do ministro Luiz Roberto Barroso, seu presidente, resolveu rebatê-las. A nota divulgada pelo presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que rebateu críticas da revista britânica The Economist, foi recebida pela família Bolsonaro como um sinal de que o ex-mandatário acertou a internacionalizar o discurso. Para o clã do ex-mandatário,
o Supremo permaneceu impávido diante de artigos publicados pela imprensa brasileira, mas saiu da zona de conforto com a exposição em mídias dos Estados Unidos e agora da Espanha e da Inglaterra. Você vê que a própria imprensa brasileira, a própria Globo, né, que é a única imprensa aí que os poderosos se preocupam, falou, olha, se nem só aquela discussão da extradição do Oswaldo Eustáquio, mas com uma questão do Economist, fizeram a Globo falar, opa, talvez, né, tenha algo errado acontecendo, talvez a gente devesse se questionar. Nesse cenário, Bolsonaro e aliados acreditam que o deputado Eduardo Bolsonaro acertou a se licenciar do mandato para ficar nos Estados Unidos, com o objetivo de reverberar o discurso de que o pai é alvo de perseguição política. Eduardo tem interlocução com a Casa Branca e com parlamentares do Partido Republicano. A embaixada norte-americana já emitiu um comunicado afirmando haver censura no Brasil. Eduardo tem diálogo com diversas pessoas, com o próprio presidente americano, né? Acho que tem diálogo com pessoas importantes, tem diálogo com diversos parlamentares, políticos como um todo, na União Europeia, né? Ao redor de toda a Europa, na América do Sul também. Você vê que o Eduardo consegue conversar com muita gente bem importante, presidente da Argentina, né? Assim, é um cara com diálogo. E você vê, tá aí, tá rodando, comentando algumas coisas. E realmente, quando você olha que uma crítica internacional gerou, né, toda essa repercussão, parece que o movimento do Eduardo Bolsonaro, óbvio que não foi só por causa disso, né? Tem a própria questão do, como é que a gente pode falar? Vamos usar palavras corretas, né? A própria questão do passaporte, né? O temor diante da possível apreensão do seu passaporte. E você fala assim, cara, meio estranho tudo que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos. Mas enfim, mantém essa matéria em mente. Mantém essa matéria em mente. Vamos lá. No dia de ontem, com certa, né, não é exclusividade, porque outros portais de imprensa também comentaram sobre isso. Mas lá vem a Veja. A Veja, eu acho que foi o único portal ao longo do dia de ontem que conversou cara a cara, face to face, com o dono da Paraná Pesquisas, que publicou mais uma pesquisa. Duas manchetes da Veja. Eleições. Lula ficaria atrás de Bolsonaro, Michele e Tarcísio no segundo turno. Mesmo inelegível, ex-presidente venceria o petista nos 2 turnos. Só Bolsonaro vence Lula nos 2 turnos. Pesquisa: Lula lidera em rejeição pelo eleitorado para 2026. Aí vamos dar uma olhada, né? No grande Instituto do Murilo Hidalgo, Paraná Pesquisas. Na espontânea, tu botou o microfone na boca e falou, e aí, cara? Vai votar em quem? Bolsonaro ganha. 18%. 53% do Brasil ainda não sabe. Lula aparece com 17%. Assim, sem sombra de dúvidas, as duas maiores lideranças. E depois apoiar o Tarcísio com 1,6%. Depois Ciro Gomes, depois Michele Bolsonaro. Caiado, Eduardo Leite e Ratinho Júnior. Não viu o Romeu Zema, né? O Zema aí tá meio cansado. Aí, vê os cenários estimulados. Vamos lá. Bolsonaro, Lula, Ciro, Caiado, Eduardo Leite e Helder Barbalho. Essa pesquisa tem a margem de erro de 2,2 pontos para mais ou para menos. Então, se você coloca 2,2 para cima, o Lula vai para 35,5. Se você pega Bolsonaro e reduz 2,2, cai para 36,3. Ou seja, dentro da margem de erro, Bolsonaro vence no primeiro turno o Lula. E também vence no segundo. Quando você tira Bolsonaro e coloca a Michele Bolsonaro, já não vence o Lula no primeiro turno. E eu acho que numa eleição, eu realmente acho, você terminar o primeiro turno à frente faz uma diferença, né? Eu acho que normalmente o cara termina o primeiro turno, passa aqueles... Tem uma galera que gosta de votar no vencedor. Tem isso, né? O cara votar no vencedor, parece que eu comecei assim, então fica, rapaz, não adianta mais votar, fazer campanha, o cara já perdeu o primeiro turno, quem sabe não perde de novo. Então tá ali. Veja só como são as coisas. Gente, eu fico perguntando, né? Quando você faz uma pesquisa dessa, você colocou na da Michele Bolsonaro. Eu tenho pra mim que a maior parte das pessoas olhou o nome e não pensou assim, Michele Bolsonaro. Bom, essa mulher, ela já...
Não, o pessoal não acho que pensa, né, nos feitos, nas qualidades. Eu acho que o pessoal olha o sobrenome. Bolsonaro, é esse aqui. Todo perdão, toda a educação, primeira dama, eu acho que essa expressão eleitoral é por conta do Jair. Eu acho que é por conta do Jair, né? É o meu direito. Com todo respeito, acho que é por conta do Jair. Tanto que você pega o Tarcísio, governador do estado de São Paulo, foi ministro, segue em destaque, mas não tem o sobrenome Bolsonaro. Não tem o sobrenome Bolsonaro. E aí, quando você coloca o Tarcísio, ele tem menos pontos do que a Michele Bolsonaro. Não só o Tarcísio tem menos do que a Michele, mas o Lula fica até com mais, ó. 33,7 lá para 34. Né? Você vê assim e fala, pô, cara, que onda é essa, né? Então você realmente vê que eu acho que o sobrenome Bolsonaro tem uma diferença. E o pessoal até cogita, né, a possibilidade de Bolsonaro, por exemplo, indicar um dos seus filhos. O pessoal indica essa possibilidade. Aí eu fico perguntando, por que Paraná Pesquisas não coloca o nome de algum dos filhos de Bolsonaro? Porque, vamos voltar aqui para essas duas manchetes da Veja, né? Quando você publica uma pesquisa, a imprensa vai repercutir já gerando a narrativa, pegando as informações que são interessantes para fazer o debate político que principalmente os anunciantes desses portais de notícia querem. Então, olha com a manchete que aparece, né? Bolsonaro, Michele, Tarcísio. Vai ganhando destaque, muito mais do que Caiado, que o Radiário nem aparece. Caiado, idem. Então, se você colocasse lá o nome dos filhos de Bolsonaro, mostrava, né? Imagina. Lula ficaria atrás de Bolsonaro, Michele, Eduardo, Flávio, Jair Renan, Laurinha e Tarcísio. Botando todo mundo. Tem cachorro caramelo. E já vai gerando notícia. Os candidatos já vão ficando conhecidos. E aí, eu tenho uma percepção também, eu posso estar errado. Eu acho que esses institutos, eles colocam o nome de Michele e não dos filhos de Bolsonaro por uma simples razão. Eu acho que essa turma, eles pensam que não tem chance da Michele ser candidata. Porque o Jair talvez seja um cara mora antiga, ia ser uma dor de cabeça, ia querer, ia brigar. Ia ter briga em casa. Aí o pessoal acho que coloca o nome da Michele para meio que testar o potencial eleitoral dos filhos de Bolsonaro. Porque é o sobrenome. O sobrenome pesa. Fala, cara, coloque a Michele aí, porque eu acho que essa transferência de votos do Bolsonaro pros filhos, é mesmo pra mulher também. Então, coloque a mulher, que é para os filhos de Bolsonaro, os filhos, não aparecerem nas notícias. E eles não ficarem se achando. Porque tu já pensou, sai a notícia, Eduardo, Flávio, Carlos, Laurinha ou Jair Renan vence o Lula no segundo turno. A notícia que incomoda, né? É a notícia que o Centrão, que articula 2026, para que nós tenhamos uma candidatura unificada, não quer de jeito nenhum. Até porque eles não querem um Bolsonaro no poder. Eles não querem. Eles ficam aí de conversa mole, mas todo mundo sabe que eles não querem. Enfim. Aí quando você vai olhar o cenário de segundo turno, Jair Messias Bolsonaro 46,0. Lula 40,4. 40,4 mais 2,2 vai a 42,6. Né? 2,2% de margem de erro. 46 menos 2,2 dá 43,8. Bolsonaro vence Lula. Mesmo com a margem de erro, o Lula no topo da margem de erro e Bolsonaro na parte de baixo. É o único que vence Lula na margem de erro. A Michele pontua muito bem, 45 contra 41, 4 pontos de frente. Fica no 0,4, né, na margem de erro, ali a diferencinha, porque né, 2,2 para cima, 2,2 para baixo, tá 4,4. Então, na margem de erro, o que eu acho também poderia ser a expressão, né, de algum dos filhos de Bolsonaro, caso tivesse nas pesquisas. Quando você olha para o Tarcísio, cai um pouquinho. 43,4, Lula sobe um pouquinho. 40,6. Aí, conhecimento, falei no vídeo ontem, eu acho que a gente vai voltar a falar desse negócio, porque eu sabia que ia ter a Paraná Pesquisa. Eu lembrava disso. Eu lembrava. Vejo o vídeo ontem e falei, eu lembrava que ia ter uma Paraná Pesquisas. E a Paraná Pesquisa não incluiu o nome de ninguém, né? É uma coisa, assim, muito curiosa. Eles não incluem o nome dos filhos de Bolsonaro.
assim também como outros institutos de pesquisa também não incluem. Pois é. Centrão veta Eduardo Bolsonaro como candidato da direita ao Planalto 2026. Centrão, leia-se Ciro Nogueira e os amigos do Ciro Nogueira, né? A turma do Dedé. Aí o Eduardo perguntava assim, ó, fatos que ainda não compreendi. Por que o jornalista do Estadão acordou hoje e resolveu fazer essa matéria? Por quê? Quem é o grande campeão nacional que meio que se tornou acionista do Estadão, Eduardo? Ah, você deveria saber, Eduardo. Talvez passe por aí. O Centrão é quem escolhe o candidato da direita? Por que eu se incomodando tanto? Por quê, né? Por quê, né, Eduardo? E o engraçado é que na segunda parte dessa matéria diz que Eduardo é um cara sem diálogo. Ele não tem diálogo, né? O cara que tem no WhatsApp o presidente dos Estados Unidos, mas ele não tem diálogo nenhum. Pois bem. Aí, nesse mesmo período, no intervalo de tempo, agora, dia 17, foi publicado. Semana passada. Entrevista da Páginas Amarela da Veja. Quem estava lá? Ciro Nogueira, o afilhado do Dedé. A direita irá vencer. Os caras têm uma certeza que a direita vai vencer. E os nomes, a direita que não Bolsonaro, é uma direita mais gostosa, é uma direita com mais diálogo, mais aberta, né? A fazer acenos para o Centrão, a pacificar o país, quem sabe aí até continuar com a era Temer, né? A ponte para o futuro, os projetos, vender a Petrobras a preço de banana, entregar o Banco do Brasil. Aí uma das perguntas que fizeram para o Ciro Nogueira era a seguinte: acha que é possível, uma vez que só no recente ato na Avenida Paulista promovido por Bolsonaro havia 4 governadores de direita que são potenciais presidenciáveis, assim, seria uma união da direita, né? Você acha possível a união da direita? Se Bolsonaro for candidato, acho que todos que estavam ali o apoiariam. Caso não possa ser eleito, se souber conduzir a escolha dentro do critério de quem for o melhor, conseguiremos unificar o nosso campo. Conduzir a escolha do critério quem é o melhor. Quem é o melhor? Quem que diz que é o melhor? Com base no que, Ciro Nogueira? O melhor é o que? Que o André Esteves quer? Que a BTG quer? Quem é Ciro Nogueira? Qual é o critério, né? Que critério, Ciro Nogueira? É um negócio muito subjetivo. Se não unificar no primeiro turno, ao menos no segundo estaremos juntos. Inclusive aquele grupo de governadores. Então outro ponto. Lembrem que o senhor Ciro Nogueira, ele vem trabalhando para tentar ser vice-presidente da chapa de oposição contra o Lula. Ele quer, se ele conseguir, ele realmente quer. Não tem como perder a eleição. Pô, se não tem como perder a eleição, por que então a gente não coloca aí, né? Realmente um candidato que é igual o Jair, só o Jair, né? Se não for o Jair, por que a gente não coloca assim um candidato realmente Jair das ideias? Tenham trabalhado muito para que as pessoas da direita e do centro estejam unidas no projeto que apresentaremos ao país em 26, para virar a página do fracasso. Assim, o teu projeto, qual o projeto lá, o do PP, que protege o banqueiro? A gente viu agora, né? Apresentando a questão do imposto de renda. É esse projeto? Os projetos do Ciro Nogueira são projetos estranhos. E a gente tem que falar sobre os projetos estranhos do Ciro Nogueira. E falar muito da Veja também. Vamos falar. E de pesquisas. Lembrem que várias pesquisas, vamos pegar uma, o instituto mais petista do Brasil, a Quest. A Quest sempre publica suas pesquisas com a Genial. É uma instituição financeira, né? Genial Investimentos. Sempre tem um banco, né, por trás dessas pesquisas. Quantas perguntas não são incluídas? Hoje, a Atlas Intel basicamente tem uma parceria com a Bloomberg, o maior portal do planeta do mercado financeiro. E começa a colocar várias perguntas de interesse do mercado. Aí, vamos juntar agora algumas peças. Por isso que eu falei que podia até ser um doce o vídeo hoje. Agora a coisa começa a ficar boa. Veja só. A gente falou do evento que vai ter em Londres. Mas teremos outro evento em Nova York. Fórum Veja Brasil Insights reúne autoridades e empresários em Nova York. Marcado para o dia 13 de maio, o evento terá abertura com palestra do presidente do Supremo e presença dos governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás. Veja vai reunir autoridades, parlamentares e empresários brasileiros em Nova York para discutir oportunidades e desafios
do Brasil no cenário atual. Aí eu fui olhar esse evento. Olha aqui o patrocinador master desse evento. É a Refit. Refit apresenta. Refit, rapaz. Que empresa é essa, Ciro Nogueira? Ciro Nogueira, Ciro Nogueira. Ó o Ciro Nogueira, rapaz. Tá até no evento, né, Ciro Nogueira? Ah, Ciro Nogueira. Deus tá vendo. Quando é que vai ser? 13 de maio. No Hotel Santi Regis. Enfim. Vai estar Hugo Mota. Wesley Batista vai estar lá representando a família JBS. Inclusive, né? A família JBS tá como patrocinador. E quem é que vai estar apoiando? Aqui, patrocinador, quem é que tá apoiando? A Paraná Pesquisas do Murilo Hidalgo, que deixou Eduardo Bolsonaro de fora. O Flávio Bolsonaro de fora. A Laurinha de fora. A Laurinha não pode concorrer, né? Por mim, botava. Paraná Pesquisa, Ciro Nogueira, Refit, Veja. Curioso. Mas vamos falar da Refit. Na hora que eu vi aquele nome, Refit, eu vi o Ciro Nogueira, sabe? O meu HD não falha. Me perdoa, não quero ser arrogante, mas o meu HD não falha. O sensor aranha martelava, Kim, existe alguma coisa. Minha cabeça me falava assim, ó, tem alguma coisa aí. O que eu não sei. E minha cabeça falando, vá no Atlas. Procura lá que você vai achar. Nossa, eu abri vários. Eu abri todo, na verdade, dei um Ctrl, escrevi para Refit. Não é que achei um Atlas. Ciro Nogueira! Atlas Brasileiro, julho de 2024. Um capítulo sobre campeões nacionais. Aí um dos subtemas é outros casos. Jantar de Ciro Nogueira em Nova York com parceria de Devedor Quanto Mais. Lembre que o Ciro Nogueira vai apresentar um projeto em 2026. Não sei se é um projeto para ajudar o devedor, né? Mas vamos ver. Enfim, muitas vezes a impressão que sentia é que o Brasil estava sendo espoliado por interesses financeiros, tanto de exploração interna quanto, ainda mais gravemente, por interesses internacionais. Enfim, de acordo com a coluna, a Gulf, revendedora de combustíveis da FIT Combustíveis, estava associada ao grupo Refit. O mesmo Refit está ali ajudando a Veja. Um dos maiores devedores de ICMS. No jantar oferecido pela Gulf, Ciro Nogueira esteve presente e propôs alterações da legislação referente aos devedores contumazes, sugerindo que setores com significativa influência estatal e regulamentadas por agências sejam tratados de maneira diferenciada. A partir da justificativa da proposição de Ciro Nogueira, a coluna reportou que, aspas, assim mesmo, uma empresa com dívidas bilionárias poderia ficar de fora do enquadramento pela lei e da aplicação das penas, contanto que uma agência reguladora avalie bem seus serviços, tudo em nome do compromisso com a proteção ao consumidor. O mesmo Ciro Nogueira que fala que Bolsonaro tem que escolher o melhor nome, queria criar uma lei que, se a agência reguladora falar, não, esse cara é bom. Esse cara é bom com base no quê? Não sei, tem que perguntar pro André Esteves. Mas se fosse bom, ainda que você seja um devedor, o Brasil vai te acolher, vai te pegar no colo, vai fazer um carinho. Aí eu falei, mas peraí, eu tenho que olhar mais coisas dessa a parceria do Ciro Nogueira. Aí voltei lá no período, né? Fui lá no Google encontrar. Ciro Nogueira atua para mudar projeto de lei e irrita setor de combustível. Nesta semana, 2 emendas apresentadas por Ciro Nogueira ao projeto de lei 125/2022, que trata da modernização do contencioso tributário no Brasil, com o capítulo sobre o devedor quanto mais, chamaram a atenção dos distribuidores de combustíveis. A primeira emenda excluía da classificação de devedor quanto mais os setores com influência estatal na formação de preço. É o caso de combustíveis, por conta do tamanho da Petrobras na extração de petróleo e no refino. A segunda emenda deixava a cargo da agência reguladora definir que a empresa se encaixa ou não no critério de devedor quanto mais. A medida foi vista como uma medida de excluir algumas companhias. Procurado, Ciro Nogueira não deu entrevista. Uma das companhias com as maiores dívidas, principalmente de ICMS, é a Refit.
A Refit que apresenta o Fórum da Veja, do Ciro Nogueira. Ah, Ciro Nogueira, do empresário Ricardo Magro, que vive em Miami. Ah, Ciro Nogueira. E você tava no jantar, Ciro Nogueira. Aí, rapaz, agora, semana passada, dia 20, agora, não passado nada, agora. Guilherme Amado, amigo de vocês, ele não tava falando da Refit? Refit não informa a CVM bilionárias dívidas de ICMS e seu impacto na refinaria. Quem acompanha de perto o mercado de combustíveis tem dado por falta de informação da Refit, né? Tem dado por falta de informação da Refit à CVM, reguladora do mercado financeiro, a respeito de dívidas de ICMS da empresa e do impacto da sonegação em sua operação. A antiga refinaria de Manguinhos, da Refit, é conhecida como as maiores devedoras do imposto no país. No mais recente formulário de referência enviado pela Refit à CVM, a companhia de Ricardo Magro informou que a principal fonte de capital para seus investimentos em 2023 veio do fluxo de caixa sem financiamentos bancários. Aí coloca lá os números. No mercado, no entanto, atribui-se a capacidade de operação da Refit em recuperação judicial e com seguidos balanços no vermelho, não veio do fluxo de caixa, mas da sonegação do ICMS. O documento da CVM, a Refit tratou das dívidas de ICMS sem se aprofundar no assunto. A Refit aparece na lista da dívida ativa de São Paulo como devedora de 134 débitos que totalizam 8,4 bilhões de reais, maior valor no estado, e com 218 débitos do Rio de Janeiro, num total de 10,8 bilhões de reais, o segundo maior. Rapaz, realmente, viu? Essa lei do devedor quanto mais ia cair como uma luva, Ciro Nogueira. Em dezembro de 2024, o grupo controlado por Ricardo Magro foi alvo de operação da Polícia Civil de São Paulo contra a sonegação de impostos no estado. Aí, também agora, no presente momento, rapaz, é uma coincidência, tudo na mesma hora. Eu sabia que a gente ia voltar a falar do Bolsonaro. Eu fico... Quando eu cismo, viu? Quando eu cismo. Rombo provocado por grandes sonegadores é quase igual ao orçamento da saúde. Então, notícia agora, dia 21, Tiradentes. Tudo encaixou ao mesmo tempo, né? Paraná Pesquisa, sacanagens contra o Eduardo Bolsonaro, Fórum Veja, Refit, Ciro Nogueira. Os valores inscritos na dívida ativa de devedores contumazes, em diferentes ramos da economia chegaram a 240 bilhões de reais. No setor de combustíveis, que a Refit faz parte, a farra é antiga. A prática de escalar patrimônio de mercado a partir do não recolhimento intencional de impostos, isso acaba por atrair o crime organizado, já presente em toda a cadeia do segmento. Aí, imagine, gente, o perigo do projeto de lei do Ciro Nogueira. Imagine se a agência reguladora vê lá um grupo devedor e dê um aval. E esse grupo devedor, na verdade, está na mão do PCC. Tu já pensou? Porque é o que a imprensa vem mostrando, ó. Polícia investiga crime organizado em postos de combustíveis de 22 estados. Rapaz! Autoridades federais e estaduais ouvidas pela Folha afirmam que organizações criminosas aproveitam-se de brechas na cadeia produtiva não apenas para lavar dinheiro, mas também para ampliar lucros por meio de fraudes fiscais. Olha o perigo de mexer no que é o devedor quanto mais. Falhas no modelo de fiscalização e a complexidade de normas fiscais criam um cenário de conflito normativo que é explorado de forma ilícita. Não mexe nisso, rapaz. Deixa quieta essa para devedor quanto mais. Aí vamos voltar, né? Eu fiz um organograma pra gente entender. Vou começar daqui, do meio. Você tem os banqueiros e os campeões nacionais, que são os principais anunciantes do consórcio. Esses mesmos banqueiros e campeões nacionais são os principais contratantes de institutos de pesquisa. E os banqueiros e campeões nacionais normalmente são aliados do Centrão. Aí você tem que os banqueiros e os campeões nacionais junto ao Centrão, normalmente eles escolhem os candidatos permitidos. E aí, o estudo de pesquisa vai produzir aquela pesquisa ao gosto do cliente, por exemplo, uma pesquisa sem Eduardo Bolsonaro,
Essa pesquisa sempre chega em primeira mão para a imprensa. Não é publicada no site da Paraná Pesquisa e depois, quando já é pública, a imprensa vai lá, se debruça e fala... Não, chega antes. E aí o Centrão ajuda, como você vê lá aquela nota, né, a desenhar o cenário. Então o Centrão lá com os campeões nacionais vai lá desenhar o cenário. A pesquisa chega pro consórcio juntos. Aí o consórcio vai, divulga e constrói narrativas. Pra quê no final do dia? Manutenção do sistema podre. Aí você tem que aturar tipo nossos liberais. Olha a arrancada do Tarcísio fazendo preço nos ativos domésticos hoje. O cara só tá preocupado se a bolsa de valores vai subir ou vai descer. Aí a Tsuki fala, rapaz, antes dele, os comparativos mostram as arrancadas de Bolsonaro e Michele. Mas o Ferri, ele quer outro. Aí você vê, a Anitta responde, ele jamais vai falar isso, porque a intenção não é informar, é apenas boletar com um novo empreendimento voltado para reconstruir o Brasil. Aí ele falava que o plano T, pegou aquela manchete da Veja. Será que o Ciro Nogueira ajudou a publicar essa matéria do plano T? Aí tá lá o Ferri, no final ele falava, ó, quem entender esse movimento político vai poder lucrar e muito. Vamos reconstruir o Brasil, né, Ferri? Aí tu vê, né? Onde é que tava o Ferri esses dias? O Ferri tá trabalhando para ser candidato. Inclusive oferecendo aí, tá se vendendo como um grande articulador junto ao mercado para abrir portas aí, até se Bolsonaro quiser falar com investidores. Ah, esse Ferri também não é mole não, viu? A entrevista de 1h40 do senador Ciro Nogueira no nosso podcast vai mudar completamente a cabeça de muita gente no mercado financeiro, em breve no ar. Aproveito para agradecer a presença do senador e todo o time do Partido Progressista. O conteúdo é um mapa claro para onde o Brasil caminha. Oi? Caminha para onde? Para onde que o Brasil caminha? Ah. Vamos deixar aqui, né? Enfim. Você vê que o sistema, ele olha para a situação, né? O que está diante dele. Lula caindo de podre. O fato de Bolsonaro estar inelegível é o momento perfeito. É o momento perfeito para ver se eles conseguem empurrar um cara de mais diálogo. Aí vamos lembrar de novo, né? Um dos motivos que a turma do Ciro Nogueira não quer, por exemplo, o Eduardo, é porque foi a notícia na imprensa. É porque o Eduardo não tem diálogo. Não tem diálogo. O Eduardo não deve ser amigo do Ferri, né? Não é amigo do André Esteves. Será que Eduardo... Eu nunca vi Eduardo nesses eventos. O evento é da Veja com a Refit. Eduardo nunca apresentou um projeto de lei pra mudar, né, a classificação do devedor quanto mais. Maldito Eduardo. Não tem diálogo. Fala com quem? Com Trump. Aquele bosta lá, né? Quem é? Para os Estados Unidos, aquele país de quinto mundo. Qual o peso dos Estados Unidos na geopolítica mundial? Nenhum. Zero. Não tem nenhuma expressividade. Quem é os Estados Unidos da fila do pão? Né? É a turminha, né? Esses bostinhas que Eduardo tem contato. Não tem diálogo. Não aprendeu com Ciro Nogueira e com Ferri. Esse é o Brasil. Então, assim, você vai criando um cenário para os candidatos serem só os chapas, os permitidos. Aí, só pra gente avançar aqui, nem vai dar pra falar sobre o Lula, sabia? Bolsonaro deu uma entrevista pro César Filho. E Bolsonaro falou uma coisa que eu não tinha me atentado. A gente tá em 2025. A gente tá chegando agora em maio. A população tá num período que normalmente sempre acontece todo ano. Eu percebo isso. O povo fica meio cansado. Cansado de acompanhar política, mil coisas. O período de eleição é um período totalmente diferente, né? Enfim. Aí Bolsonaro falando pro César Filho sobre os governadores, fala, cara, todo mundo tem seu partido aí, tem espaço, o pessoal tem que começar a rodar, etc. Mas eu acho que o povo quer, né, o Bolsonaro como candidato. Eu concordo com ele, né? Você sabe a minha opinião. E Bolsonaro fala assim, cara, aí tá, mas você vai ser candidato? Aí Bolsonaro falou, bicho, na hora que a gente começar a rodar o Brasil, arrastando multidões, o bicho vai pegar. E vocês já pensaram nisso, gente? Se o Brasil tá do jeito que tá no presente momento, nós que sabemos que a economia ainda vai piorar um pouco mais. Porque não tem como não piorar diante de tudo que o Lula deixou de fazer e fez. A economia vai piorar. Infelizmente, tudo indica que a violência não vai ceder. Vai continuar esse mesmo caos.
E a gente vai entrar no ano de eleição, que é o ano que as pessoas elas vão acompanhar mais política. Tu já imaginou Bolsonaro rodando o Brasil? Bolsonaro registrando a candidatura dele até o fim, possivelmente vai colocar como vice, exatamente, né, o candidato, se ele não poder ser, vai colocar. Então, assim, como o próprio Ciro Nogueira falou, né, não tem como a direita perder. Agora, qual direita, né? Qual direita que querem colocar na máquina? Qual a direita? Eu quero a direita Jair Messias Bolsonaro. Não podendo ser Bolsonaro, Jair, vai na tua aí. Vai na tua aí. Se os governadores tiverem chance, eles vão lá pro segundo turno. Vida que segue. Caiado, Ratinho Júnior, Zema. Vai lá, deixa eles fazer campanha. Vamos lá, pô. A direita não vai estar unida no segundo turno? Não é isso que prometeram? Vamos ver, né, se essa promessa é real. Porque se não tiver unido, bom, vai ficar muito claro que, na verdade, nunca teve uma direita. O que tinha uma terceira via tentando, né, cooptar os votos da direita. É isso que vai ficar muito claro no ano que vem. Porque, assim, rapaz, pode ser, sei lá, quem quer que seja, né? O cachorro caramelo no segundo turno, o cachorro caramelo versus Lula. Se tu realmente tá se colocando à direita, né, e pregou por muito tempo a união da direita, não tem por que tu ficar, né, não tem por que tu apoiar o Lula, muito menos votar nulo, que foi a posição, por exemplo, do Novo em 2022, né? Foi a posição do Frederico Dávila, abertamente, foi uma posição aberta, ele falou que ia anular o voto, o partido deixou lá, né, a Deus dará, apoie como vocês quiserem, não vamos deliberar sobre o voto. Enfim, essas pesquisas, elas não são aleatórias. A não inclusão de, por exemplo, um dos filhos de Bolsonaro nelas, isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Isso não é aleatório. Eles colocam o nome da Michelle porque você mais ou menos precifica, né, como seria a força de um dos herdeiros de Bolsonaro que possa, em vez de disputar o cargo de presidente da República. Que eu acho que se for, seria o Eduardo ou o Flávio. Não acho que seria o Carlos. Não, acho que nem o Carlos iria querer. Não converso com o Carlos, não falo em nome dele, mas é só uma percepção minha. E aí, para terminar o vídeo de hoje, só entrar um coisinha a mais. A Dora Kramer escreveu o seguinte: ouça um bom conselho. Toda a boa vontade do consórcio para ver se ajuda o Lula. Dirceu e Santana aconselham Lula a diversificar suas pautas se quiserem chegar competitivo a 2026. Governos são o que são na percepção do público, a despeito da versão que oferecem de si. Percebido como bons ou maus, na avaliação final, pensam os resultados. Daí que propaganda tem valor, mas não segura em alta a popularidade de presidentes. O ministro de Comunicação Social, Sidônio Pereira, discorda. Em recente entrevista ao jornal o Globo, manifestou a certeza de que comunicando melhor tudo se ajeita. Não é o que pensa João Santana e Zé Dirceu. Na opinião deles, a situação requer mais que boa comunicação, pois falta levar em conta as circunstâncias atuais. Para João Santana, Lula precisa diversificar a agenda, deixar Bolsonaro de lado e enfrentar temas como segurança pública, jornada de trabalho, supersalários, taxação de grandes fortunas, imposto de renda. Dirceu não entra nesse juízo de valor, mas também defende a diversificação de abordagens, com segurança como prioridade. Meio ambiente, quando COP, tecnologia, educação, resposta efetiva, aumento de preço, imposto de renda são temas sugeridos. Na política, o ex-ministro acha que Lula deveria se aproximar do centro, reforçar a interlocução com gente desse campo, tornar real o conceito de frente ampla e enfrentar o avanço das emendas parlamentares sobre o orçamento. São palpites de colaboradores que em outros tempos tiveram sobre Lula a influência que os atuais conselheiros não têm. Eu acho que esse conselho também vale para a direita. Eu acho importante diversificar os temas, não só para buscar mais apoio, mas porque não é só levar a presidência da República. Eu acho que vocês querem a maioria no Senado. E eu acho que vocês querem colocar mais deputados federais alinhados aos valores que vocês defendem. Eu acho que vocês também querem colocar mais governadores alinhados ao que vocês pensam, mais deputados estaduais. Então, quanto mais apoio, mais diversa for a agenda, com mais segmentos diferentes, você vai conseguir dialogar. Eu estou falando do povão, o povo que vota. Nem todo mundo está preocupado com a questão da liberdade de expressão. Nem todo mundo está preocupado com o julgamento do Felipe Martins. A gente quer tentar no olho do furacão.
Vocês são as pessoas no Brasil que mais acompanham, gente, a política no final do dia. Eu falo e repito, é uma parcela ainda. Muita gente acompanha a política, acompanha, mas da forma como as pessoas que estão na internet acompanham, aí já é uma parcela muito menor. A turma da internet é um público muito menor mesmo em comparação ao Brasil como um todo. Então, assim, precisamos falar cada vez com mais pessoas, não menos, nem igual, mais pessoas. E é basicamente isso, né? Infelizmente não fui convidado para o evento da Veja, em parceria com a Refit, com a JBS, com apoio da Paraná Pesquisas. Quem sabe um dia, né, eu não posso participar de um evento desse. Por hora eu tô aqui, né, estarei aqui amanhã de novo. Vou mandar o vídeo do ministro Luiz Fux lá no Telegram, se você quiser pegar, ter salvo com você. E se quiser apoiar meu trabalhinho um pouco mais, passa no nome do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na inscrição e tem o Atlas Brasileiro, kimpaim.com/br. Voltamos amanhã, eu te vejo por aqui. Fica aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!